Olá, eu sou a Jaque, sou escritora e artista, e hoje eu vim aqui fazer um vídeo, da mesma forma que eu fiz no finalzinho do ano passado, para falar sobre o mercado literário e as tendências aí que estão previstas para o ano que vem, o ano de 2026. Vamos começar fazendo um resumo do que aconteceu em 2025. Primeiro, a gente teve um crescimento contínuo das vendas de livros no Brasil. Entre os livros que foram assim mais destacados nas vendas, tá o gênero de romantasy, que é aquele romance que mistura elementos de fantasia, né? A fantasia, propriamente dita, e a ficção comercial, né? Que foram os gêneros que dominaram aí as vendas no mercado durante o ano todo. Entre aí os formatos, né? Que a gente já vem falando de tendência, já tem uns tempos, então os audiolivros, que eles se destacaram um pouco mais, cresceram, né, o consumo de audiolivros no Brasil, e as pessoas estão se interessando mais por conta de rotina, né, de como o ritmo, né, das pessoas está. O audiolivro ele acaba sendo aí uma alternativa mais prática e uma forma de pessoas que gostam muito de ler, mas não têm tempo, manter as leituras em dia, né? Porque você vai ouvir o livro e você pode ouvir ali enquanto você está fazendo alguma coisa, enquanto você está no ônibus, no carro. Muita gente não consegue ler no carro em movimento, então o audiolivro ele entra aí como uma alternativa para pessoas que querem ouvir as histórias em movimento, né? Outra coisa que ficou em destaque aí no ano de 2025 foram as plataformas digitais e a autopublicação também. Isso é um reflexo, né, do alto custo de produção dos livros, que acaba fazendo com que os autores busquem alternativas para levar o seu livro até os leitores. Então, a autopublicação ela já vem sendo uma alternativa para os leitores menores, para os autores menores, né? E que não tem ali tanto capital para investir, né, num grande lançamento, ou às vezes que não tem aí tanta visibilidade, né, para atrair a atenção das grandes editoras. Então, são formas aí de se autopromover e se autopublicar. E aí chegar no público deles, que às vezes é um público menor mesmo, mas que é um público fiel e que gosta ali de ter seus lançamentos. Outro ponto, né, que a gente tem que falar sobre 2025 foram os eventos literários, né, que eles ficaram maiores e mais lucrativos, porque a gente está percebendo, pelo menos eu percebi de um tempo para cá, que os eventos, qualquer evento que proporcione uma experiência, ele vai gerar mais lucro do que você simplesmente fazer uma noite de autógrafos, uma leitura mais simples. Não que isso não seja válido, é também. Mas o público, principalmente o público mais jovem, né, que está começando a ler agora, que está entrando no universo da literatura agora, eles buscam a experiência. Então, as feiras, né, os eventos literários, eles proporcionam essa experiência, tanto de conhecer o autor, de estar ali, às vezes num stand que ele mostra um pouquinho do universo daquele livro, daquela narrativa. Isso acaba sendo mais lucrativo porque gera valor, né? Aumenta o valor ali com essa experiência. A internacionalização da literatura também, da literatura brasileira, ela continua aumentando, né? Os livros brasileiros estão aparecendo mais aí no mercado internacional. Vamos falar agora sobre as projeções, né? O que a gente pode esperar no mercado brasileiro, principalmente ali com relação aos audiolivros, né? Que é uma grande aposta, na verdade, né? A gente tem um crescimento esperado, né, e contínuo dos audiobooks, né, audiolivros, para os próximos anos. Então, quem está pensando em publicar alguma coisa, ou quem tem alguma coisa já publicada, tem que começar a pensar em produzir aí um conteúdo em áudio ou audiovisual, né, ou
usar as plataformas, né, de áudio também para divulgar e também publicar a sua obra, né? Dentro do mercado de audiolivros, a gente está tendo um crescimento do catálogo em português. A gente tem muita coisa em inglês, mas em português está aumentando também. E o audiolivro ele tá aí tomando, fazendo parte do cotidiano aí das pessoas, né? Tem editoras investindo nisso. E as plataformas que estão em alta aí no Brasil para audiolivros são a Ubook, a Storytel, a Audible e tem outras plataformas também menores que estão aí trazendo um catálogo em áudio também. Mas essas três são as principais, né, que estão mais em alta. Os livros mais lidos de 2025 foram livros de... Na verdade, os livros mais vendidos foram os livros de colorir, né? Como é que chama? Gente, esqueci. Bobbie Goods, né? Bobbie Goods e afins. Mas a gente tem aqui uma relação, eu fui buscar, porque eu queria saber, né? Eu não sei se já saiu a lista oficial da Publish News, deixa eu buscar aqui. Geralmente eles publicam, né? Mas, eu tô só procurando a minha lista aqui, gente. Eu pesquisei a lista dos livros que foram mais vendidos e aqui achei. A gente tem Verity, da Colleen Hoover. Eu não li ainda esse, mas me falaram que ele é muito bom. É Assim que Acaba, principalmente por conta do filme, né? É Assim que Acaba também, da Colleen Hoover, né? O Verity, pra quem não conhece, é um livro de... eu não tenho a resenha dele aqui. Mas ele é um livro de romance, thriller, sabe? O É Assim que Acaba também é um romance, mas é um romance que tem aí uma história um pouco mais séria, né? Traz aí assuntos como... eu acho que é esse que fala da violência doméstica. É porque eu acho que é uma trilogia, né? E eu não li ainda nenhum deles, mas eu pretendo ler. Temos também o livro A Empregada, da Freida McFadden, que é um thriller popular aí, que está frequentemente aparecendo nas listas, um suspense, né? Tudo é Rio, que é um livro da Carla Madeira, né, de ficção nacional. Temos também A Biblioteca da Meia-Noite, que foi um livro também muito lido no ano passado, e esse ano ele continua aí em alta. A Quarta Asa, né, Fourth Wing, é um livro de ficção e fantasia, né, que está destacado aí também. Mais Esperto que o Diabo é um clássico, mas de autoajuda e negócios, para quem não conhece. E ele apareceu aqui de novo como um dos livros mais vendidos. E O Pequeno Príncipe apareceu de novo, outro clássico, né? Que traz aí uma história mais... não mais leve, mas mais... eu antes achava que era um livro infantil, mas na verdade ele tem uma história bem interessante, viu? Quem puder, leia um dos clássicos que é interessante de ler. Eu busquei também quais foram os e-books que foram mais vendidos. E a lista não é muito diferente, tá, gente? Apareceram aqui 5 livros e-books mais vendidos, né? Verity, É Assim que Acaba, A Empregada, O Pequeno Príncipe e A Biblioteca da Meia-Noite, que são os mesmos da versão física, que aparecem numa ordem diferente por conta do perfil de consumo, né? Mas, entre os mais populares, né, assim, que a gente percebe nas listas, né, de mais vendidos que aparecem aí nos sites, o Bobbie Goods, né, o mais citado é o Do Dia para a Noite, que é um livro... Eu não sei se eu tenho ele aqui. Não tenho ele aqui. Mas... Café com Deus Pai também, 2025, que é um devocional. Hello Monsters Book, esse eu não conheço, é um livro infantil juvenil, que apareceu na lista também. Ele é um kit de histórias, cards e desafios aí para o público infanto juvenil, do Enaldinho, não conheço também.
Mas fica aí a dica para quem gosta desses livros. E vamos falar de tendências, né? Que é o motivo pelo qual vocês estão aqui. Tudo isso é tendência, tá, gente? Aconteceu em 2025 e vai seguir para 2026. Mas a gente tem aqui algumas projeções, né? Que é interessante a gente ficar atento, né? Ficar de olho. Vamos falar sobre crescimento, né? A gente tá percebendo um crescimento aí da ficção, principalmente a fantasia, o romance, que é romantasia, né? Romance, o thriller, os audiolivros, como eu falei, a internacionalização também aparece como aí uma tendência de crescimento. A presença digital dos autores. Isso é uma questão, inclusive, que eu tratei no meu curso, Como Publicar o Seu Livro. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês, quem quiser fazer o curso. Ele está disponível lá na Hotmart, com muito conteúdo interessante para quem quer publicar. Mas essa questão da presença digital dos autores é uma tendência, é um requisito, na verdade, que vem sido exigido faz um tempo, mas também é uma tendência. Quanto mais inserido no meio digital você estiver, mais fácil vai ser, ou menos difícil vai ser para você vender o seu livro, né? As plataformas de autopublicação, elas têm ganhado mais destaque, né, por conta da facilidade e do custo menor, né, para o autor. Vendas em eventos também é uma tendência que está em crescimento, né? Pelo que eu falei, pela experiência que proporciona, né? E as bibliotecas digitais, né? Que são os e-books e também os audiolivros. A gente pode esperar uma estabilização do mercado de não ficção geral, mas a não ficção, ela não tem sido uma grande tendência, né? A tendência maior e o crescimento maior tem sido no gênero de ficção. Mas a não ficção deve ficar estabilizada, né? Não tem uma previsão de declínio. Os livros impressos, eles estão estáveis, né? Não significa uma queda, né? Em relação aos e-books, aos audiolivros, mas também não tem aí um cenário previsto de crescimento, né? Só vai ficar da mesma forma que teve esse ano. E lançamentos, né? A gente pensa em lançamento agora, já tem sido um movimento, né? Mas a gente pensa em lançamento agora como algo que tenha qualidade, né? Não é, as editoras, elas não vão, cada vez mais, não vão mais se preocupar em fazer vários lançamentos, né? A preocupação é fazer lançamentos com qualidade que proporcione experiência, porque é a experiência que vai fazer o leitor comprar aquele livro, né? E essa experiência ela pode ser de várias formas, gente. Pode ser num evento, pode ser a experiência do livro físico, né? Que é você fazer um unboxing, você pegar aquele livro com uma impressão bonita, com uma capa bonita, com, não sei, elementos além do livro, né? Ou se você tá no digital, ali no e-book, você trazer elementos interativos no seu livro, né? Tudo isso gera qualidade no lançamento e atrai mais pessoas, atrai mais interesse dos leitores, né? Agora, de previsão para o que tende a cair, a ter um declínio, a gente tem a não ficção, né? Que é aqueles livros mais técnicos, né? Que tem muita técnica. Para o público geral não é uma tendência, né? Na verdade, tem uma projeção para ter menos interesse por esse tipo de livro. E também tem previsão de declínio nos livros que não conseguem dialogar com as redes sociais, né? Que é aquela questão de se inserir no meio digital, né? Tanto autores como editoras, né? Você tem que estar... não que a sua obra tenha que ter elementos, né, da rede social, mas ela tem que interagir ali de alguma forma, seja no lançamento, seja na conectividade, seja na tecnologia, né? Tem que estar tudo interligado agora com o meio social, que é o meio por onde você vai vender mais, né? E as editoras, elas têm editoras, digo, aquela empresa que vai lá, capta o livro e vai fazer a publicação, né?
elas estão com uma tendência ali de resistir menos à digitalização, né? Porque a gente tem ali a tradição do livro físico, quem é leitor sempre vai preferir o livro físico, né? A experiência de você pegar o livro na mão, de você abrir ele, sentir o cheiro das páginas, né? Mas existe a tendência ali de diminuir essa resistência das editoras pela digitalização, porque é por onde a gente vai ter um retorno maior, né? Enfim, a gente tem aqui um resumo, né, do que a gente pode esperar para os próximos anos. E, assim, ficar muito atento. Eu sugeriria que vocês ficassem muito atentos aí à questão do digital e dos audiolivros. E para quem, como eu, prefere muito o livro impresso, né? Eu me rendi ao meio digital, eu tenho já uma biblioteca imensa no meu Kindle, inclusive não li nem metade ainda, mas eu me rendi por conta de praticidade, por conta de gestão de tempo e gestão de bagagem também, porque a gente fica às vezes na correria, você tem que ir para vários lugares durante o dia e às vezes a nossa bolsa já tá cheia e não cabe um livro ali dentro. Eu costumo ler livros um pouco maiores, né, pesados, então o digital ele acabou me trazendo essa praticidade de carregar menos peso e carregar mais livros junto comigo, porque eu tô lendo vários livros ao mesmo tempo, tipo 3, 4 livros por vez. E o audiolivro também me trouxe uma nova forma de fazer leitura. Eu consegui ler livros que para mim eram muito difíceis, porque eu ouvi o livro em vez de pegar o papel e ficar ali sentada, porque eu tinha coisas para fazer, mas eu queria conhecer a história. Então, eu acho que dois clássicos, né, que eu queria muito ler e eu não conseguia ler no papel, foi o Drácula, eu queria ler a versão em inglês, e o Moby Dick também, que eu queria muito conhecer a história, e os dois eu li na forma de audiolivro, porque foi a maneira que eu consegui. No digital não estava dando certo, por ser um livro. Os clássicos geralmente são mais densos, né? E porque eu não estava tendo tempo de sentar e ler. Então, o audiobook me trouxe essa praticidade, que enquanto eu estava fazendo as minhas coisas, eu estava ali ouvindo a história. E se você pega uma editora ou um produtor ali que faz uma boa gravação, você tem ali quase que um podcast ou uma websérie, né? Eu ouvi no Spotify 2 webséries, e aí é seriado mesmo, né? Não é livro, não, que foram muito bem gravados. E quando eu ouvi o livro acho que do Moby Dick, ele também tava com uma gravação muito boa, sabe? Tem livros da Agatha Christie também, que tem o audiobook. Excelente a narração. Então, às vezes a narração, ela traz para você uma leveza para ler os clássicos, por exemplo, que o livro de papel às vezes não traz. Então a gente tem que pensar, enquanto escritor e quem é editor, também pensar nessa praticidade, nessa nova forma de consumir a literatura, que não é só mais no papel, não é só mais lendo. O nosso público hoje, mesmo as pessoas que são mais velhas, e principalmente as pessoas mais novas, adolescentes, os jovens, eles têm uma forma diferente de consumir as coisas, e principalmente arte. E livro é arte. Então, pensar com muito carinho nas questões do digital, tanto para o autor se inserir no digital, como o livro tá ali inserido no meio digital. Basicamente, essas são as tendências que não tá muito diferente do ano passado, né? Principalmente com relação aos audiolivros, mas a gente percebe que está cada vez mais mergulhando no meio digital aí, o que é muito bom a gente evoluir e transformar a literatura e a arte em novas maneiras de você fazer arte. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar aqui embaixo o link para o meu curso, Como Publicar o Seu Livro, que é um passo a passo do zero, desde começar a escrever até a pós-venda do livro. Quem tiver interesse pode entrar lá, é totalmente seguro pelo Hotmart e o conteúdo tá bem.
preparei com muito carinho, tá bem caprichado, com muito conteúdo para vocês produzirem escreverem seu livro e publicarem ele da melhor forma possível e vender muito, tá? Deixe aqui sugestões do que vocês querem ver nesse canal e eu vou começar a trazer umas coisas diferentes aqui do meu dia a dia, não só sobre literatura, mas sobre arte também, que é o que faz parte da minha vida. Então, até o próximo vídeo.